Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Meus irmãos, as igrejas por aí estão abarrotadas de pessoas que buscam milagres, que buscam prosperidade, que buscam o sobrenatural de Deus, e igrejas que buscam santidade a Deus são poucas. As pessoas preferem muito mais aquilo que lhe agrada o coração do que agrada o coração de Deus. Se você é um salvo em Cristo Jesus, a ordem para mim e para você foi: busque a sua santificação. E é isso que nós estamos tentando fazer a cada dia nessa igreja. O tema que nós iremos falar hoje, eu tenho plena convicção que absolutamente eu e você, seja numa idade mais avançada, seja numa menor idade, sofremos com esse tipo de pecado, que é o pecado da ira. Nós estamos nessa série de mensagens intituladas As Obras da Carne, e hoje nós leremos o texto de Tiago, capítulo 1, dos versos 19 até o verso número 20. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: meus amados irmãos, tende certeza disso, todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Até aqui. Abaixa a cabeça, vamos orar a Deus. Pai amado, nesse momento, Deus, e mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Que privilégio, Deus. E nós clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito. Abra, Senhor, nosso coração. Abra, Deus, o nosso entendimento, para que nós consigamos, Senhor, compreender as verdades contidas na Sua palavra, e que nós possamos sair daqui, Senhor, bem melhores do que nós entramos. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de poder Te servir. Essa oração, Senhor, que eu faço, de forma alguma dos méritos da gente, mas os méritos de Cristo Jesus, porque Ele é vivo, Ele reina e reinará por todo sempre. Amém, amém. Amém. Meus irmãos, uma cobra, ela entrou numa carpintaria. Vocês sabem o que é uma carpintaria, né? Mexe com madeira e tal. Enquanto ela se rastejava de um canto para outro, tentando se esconder, ela passou por cima, justamente do que? De um serrote. E ela acabou se ferindo. No mesmo instante, ela virou-se para o serrote, armou o seu bote e mordeu. E muito nervosa pela dor que ela sentia, pelos ferimentos no seu corpo, que aquela serra abrira, ela continuava mordendo o serrote, incessantemente. Consequentemente, o que aconteceu com ela? Ela se feriu com muito mais gravidade na sua própria boca. Então, ela não compreendendo o que estava acontecendo, e pensando que o serrote continuava a atacar ela decidiu então enrolar em volta da ferramenta para sufocar ela com toda a força do seu corpo, apertando o serrote, apertando o serrote, apertando o serrote, e assim, infelizmente, a cobra acabou morrendo enrolada nele. Moral da história: revidar com ira, com raiva, de forma instintiva, inesperada, impensada, a toda e qualquer situação da minha e da sua vida, sem antes saber do que se trata, muito provavelmente quem sairá no próprio prejuízo somos nós. Meus irmãos, a ira, ela é uma obra da carne, um pecado que permeia a humanidade desde lá de trás, desde o jardim do Éden. Você se julga uma pessoa iracunda? Aliás, você sabe o que significa a ira no nosso vocabulário? Presta atenção. A ira é um intenso sentimento de raiva, ódio e rancor, um conjunto de fortes emoções e vontade de agressão, geralmente derivada de causas acumuladas ou traumas.
pode ser visto como uma cólera ou um sentimento de vingança, ou seja, uma vontade frequentemente tida como incontrolável, dirigida a uma ou mais pessoas por qualquer tipo de ofensa ou insulto. Meus irmãos, a ira é um sentimento do nosso coração e da nossa mente. O coração prepara, ele lança na nossa mente um sentimento de conflito com o mundo externo ou consigo mesmo. Eu e você, sem exceção, em alguma medida, nós controlamos nossa ira bem menos, mas muito menos do que deveríamos, e de forma pior ainda, sabemos lidar com ela no nosso dia a dia. Meus irmãos, a nossa ira ela pode refletir tanto contra os outros ou contra a gente mesmo. Isso vai depender do quê? Da circunstância. A ira é uma explosão, digamos, forte do quê? De sentimentos ruins, que provém geralmente de uma contrariedade, ou seja, quando eu e você somos contrariados em alguma coisa. Mas também ela pode brotar do quê? De uma desilusão, de um acontecimento inesperado, de algo que eu e você julgamos ser o quê? Ruim. E eu e você, nós não nos conformamos com isso. Ou de alguma culpa que eu e você possamos ter. E essa explosão, ela ocorre e faz com que eu e você percamos o quê? A noção da minha e da sua ação, das nossas ações. Seja da forma como a gente diz, seja da forma como eu e você pensamos, fazendo com que a gente haja de forma o quê? Irracional. A ira, quando ela é muito forte, ela pode se transformar, sabe no quê? Em ódio. O que fará comigo e com você, pelo uso da nossa razão, querer o quê? Se vingar. Para poder compensar o nosso sentimento ruim que estamos cultivando no nosso coração. Meus irmãos, isso fará brotar em nós um sentimento de prazer. Depois de bem-sucedida vingança. Você quer um exemplo? Liga a sua televisão no fim de tarde, esses canais de repórter sensacionalista, que você vai entender, você vai ver o que acontece por questão da ira. A diferença da ira, quando vira ódio, é que a ira é um sentimento breve, passageiro, enquanto o ódio pode durar uma vida inteira. Mas apesar disso, uma pessoa num ataque de ira, ela pode cometer erros até mais graves que as vinganças movidas pelo ódio. Isso acontece. Tamanho o poder que a ira tem na minha e na sua vida, de estimular eu e você ímpetos dentro do nosso coração de extrema maldade. Meus irmãos, se a ira ela não for tratada, eliminada das nossas vidas, poderá evoluir e trazer imensos, mas imensos prejuízos para mim e para você. Amém, irmãos? Existem dois tipos de ira, basicamente: a ira justa e a ira injusta. A ira justa é quando a pessoa tem a razão por alguma coisa honesta, mas mesmo assim não é necessário reagir de forma negativa. Não é. Em muitos casos, a pessoa ela até tem razão, mas perde a razão na forma errada do seu agir. Um exemplo bíblico aqui: Moisés, ele se irou contra o povo de Israel justamente porque o povo pecava recorrentemente contra o Senhor. Isso é uma ira justa. Mas Deus não se agradou em nada na atitude de Moisés. Depois, abra sua Bíblia em casa, Números capítulo 20, e leia. Deus disse a Moisés para dizer à rocha, falar à rocha, que saísse água, porque o povo murmurava porque estava com sede.
Mas motivado pela ira no seu coração, do povo que apurrinhava ele a todo instante, Moisés ele não falou a rocha, mas ele bateu nela com a sua vara. Deus fez brotar a água da rocha, porque ele havia prometido isso. Mas por conta da desobediência de Moisés, Deus não permitiu que toda aquela geração, inclusive ele, entrasse na terra prometida. Ira injusta. Olha o resultado. Meus irmãos, a ira injusta é por algo que não tem motivo para você se irritar, para você ficar nervoso. Ou que não seja necessário você explodir em ira. Algumas pessoas, elas nem sabem por que estão com raiva de alguma coisa, elas apenas estão. Jonas ficou irado com a misericórdia de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui. Um povo de Nínive, até com a planta que Deus proveu para ele, que cobria ele do sol e que acabou morrendo, Jonas se virou com a coitada da planta. Aí Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, é razoável essa sua ira? Para e pensa um pouquinho. Jonas capítulo 4, leia lá também. Meus irmãos, o primeiro desafio da pessoa irada é conseguir saber se a sua ira ela é justa ou se a sua ira ela é injusta. E isso independente de ter ou não razão. Esse detalhe é importante. Não é preciso reagir de forma exaltada, desmedida, sem controle. Isso pode trazer consequências piores ainda. A Bíblia nos diz que todas as coisas são o quê? Lícitas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, irmãos. Precisamos entender que mesmo se a nossa ira ela for justa, não podemos torná-la injusta agindo conforme manda o quê? O meu e o seu coração. Meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, não podemos cair nessa armadilha. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor, ele não se ira facilmente. Ou seja, quem ama pode ficar irado, mas isso tem que ser algo difícil de acontecer. E se acontecer, que seja por uma causa justa. Se eu e você somos pessoas que nos iramos com facilidade, o que isso significa? Que ainda nós não estamos em conformidade com o padrão de Deus. Porque Ele diz na sua palavra: o amor não se ira facilmente. Amém, irmãos? E amor a quem? Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que há assim maneiras sábias de lidar com esse tipo de sentimento. Eu e você, nós somos capazes sim de controlar a nossa ira. Aí fica a pergunta: tá, pastor, entendi, mas como que isso é possível? Como é que eu faço isso? Meus irmãos, a primeira coisa a se fazer é começar a descobrir as razões que provocam a ira em mim e você. Uma vez que se sabe o que está causando esse sentimento dentro da gente, então será o que? Possível prever ou até mesmo antecipar para que não seja surpreendido pelo seu coração, caindo em armadilhas que só vai trazer mais problema para a tua vida. Vamos ver algumas razões aqui que nós podemos identificar no nosso cotidiano. Vamos lá. Más influências. Você gosta de andar com pessoa irada? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que assim, só tem graça se o outro lá é estouradão, se a outra é bocuda, despeitada, sincerona. Sabe o que vem na cabeça, ela fala. Aí a defesa está assim: ah não, pastor, mas ela é uma pessoa autêntica. É assim, vai.
Meus irmãos, convivendo com pessoas assim, acha que isso não vai trazer reflexo para a sua vida? Pensa comigo, vamos lá, vamos fazer um exercício agora. Um pai e uma mãe autênticos, sincerões, sem trava na sua língua, criando seus filhos dentro da sua casa. Como acha que o filho irá se comportar na medida que ele vai crescendo? Aí depois o filho vira boca dura também. O pai e a mãe diz: olha moleque, você me respeita. Meus irmãos, a má influência está sendo eu e você mesmo. Seus filhos estão tendo lições de como ser iracundo dentro de casa. Provérbios 22, 24 e 25. Preste atenção nisso. Não faças amizade com uma pessoa briguenta, nem andes com um homem que logo se enfurece, para que não aprenda seus costumes e te deixes cair em alguma armadilha. Provérbios 21, 19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e impaciente. E aqui serve para o homem também, amém? Não é só uma mulher não. O que está dizendo aqui? Que à medida que o tempo passa, ninguém aguenta ficar com uma pessoa briguenta, iracunda o tempo todo. Isso não agrada a Deus em nada. E só vai trazer problemas, mais problemas para si e para os outros que convivem com você. Uma outra razão que nós podemos identificar o que gera a ira é o fingimento. Sabe, tem gente que gosta de ficar perto de pessoas que são fingidas e simuladas. Vocês acham que isso é impossível? Você gosta, irmão? Mas tem gente que gosta. Acha que pessoas assim são o que? Mais espertas. Sabem tirar proveito das situações. O que a pessoa não percebe é que esse tipo de comportamento também vai ser usado contra ela. Ou você acha que vai ser só com os outros? Não, fulano, imagina, fulano é meu amigão. Fulano é meu amigo. Fulana é minha amigona, parceira. Jamais ela faria isso comigo. Jamais. Vai nessa. Quando você menos esperar, já era, irmão. Você vai estar no centro do fingimento dela. Aí eu quero ver como que você vai reagir. Você vai dar outra face? Isso é o certo. Mas eu e você conseguimos fazer isso? É triste, irmãos, viver com pessoas que são fingidas e simuladas, e mais cedo ou mais tarde você cairá em pecado contra Deus por não saber suportar isso. Portanto, fique longe, afaste de pessoas assim. Se isso for possível, faça. Se isso não for possível, ore a Deus. Ore a Deus para que Ele tenha misericórdia dessa pessoa. Mas enquanto Deus não a muda, pegue um pouquinho de distância. Você vai se livrar de muitos problemas na sua vida. Outra razão que nós podemos identificar que gera ira, sabe o que é? É impaciência. Impaciência. Sabe aquelas pessoas, minha mãe falava muito isso. E um ditado diz: não nasceu, ele veio a furo. Parece que o mundo ele vai acabar a qualquer momento. Tudo está lento, tudo está devagar, tudo demora. Meus irmãos, a pressa causa o quê? Ansiedade. E a ansiedade faz o quê com os seus nervos? Deixa ele a flor, florado. E uma pessoa nervosa, ela vai se irar, com certeza. Viver perto de uma pessoa impaciente, meus irmãos, não é fácil. Temos que tomar cuidado. Se tem alguém que provoca a ira em você, aprenda a perdoar. Mas se for preciso e possível, mantenha um pouco de distância.
Em caso de fingimento, apenas espere em Deus, que Ele revelará toda a verdade com o passar do tempo. E controle a sua impaciência. Busque o Senhor em oração. Amém, irmãos? Amém. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplicas, com ação de graças. Bom, nós já vimos o que a ira significa, quais os tipos que ela apresenta, algumas razões que nos levam a nos irar com facilidade. E a pergunta que fica, que não quer calar, é a seguinte: como podemos controlar esse sentimento? Vamos dar uma olhada nos ensinamentos que Deus nos deixou na sua palavra, para que eu e você possamos controlar o nosso sentimento de ira na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Amém. Primeiro, decida dominar a ira e não ser dominado por ela. Provérbios 29:11. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a aplaca. Meus irmãos, Deus deu a você, na nossa formação biológica, a capacidade da gente se irar. A ira, por si só, ela não é necessariamente um pecado, mas ela pode facilmente se tornar um pecado. O próprio Senhor, o próprio Deus ficou irado. O problema é como nós vamos dominar a ira. A ira, bem dominada, torna-se um recurso muito mais um recurso do que uma deficiência. Nós podemos evitar a ira? Não, acho que não. Mas podemos aprender a dominá-la através da minha e da sua reação, amém, irmãos? Eu e você precisamos aprender a dominar esse sentimento, esse temperamento. E a primeira coisa a se fazer para de dizer que você não consegue. Para e comece a dizer: sim, eu posso dominar. Em Cristo Jesus eu posso dominar ela. Eu e você precisamos parar, meus irmãos, de dar desculpas e justificativa para mim e para a sua ira. Na verdade, em Cristo Jesus temos plenas condições de dominar a nossa ira, muito mais do que eu e você imaginamos. Decisão, decida dominar a sua ira, e não deixe que ela domine você. Tá, pastor, entendi. Então eu decidi dominar minha ira, beleza, mas e agora? Agora chega o segundo ponto. Para controlar a nossa ira, pense bem antes de reagir. Provérbios 29:22. O homem irado provoca desavenças, e o furioso aumenta as transgressões. O que isso significa? Não responda impulsivamente. Retarde, espere. Retardar, esperar é um grande instrumento para se controlar a ira. Faça assim, ó, 1, 2, 3, mentalmente, conta até 10. Respira fundo e reflita antes de esboçar a sua reação. Sabe, dá aquela parada, para. Reflita e pense no assunto. Meus irmãos, se eu e você não paramos e pensamos, na maioria das vezes paramos sempre o quê? A coisa errada. Precisamos refletir, precisamos parar e refletir antes de reagir. Quando começar a se zangar, faz assim, ó, recua, dá um passo para trás, espera alguns minutinhos, tenta olhar a situação, não com o seu ponto de vista, o ponto de vista do seu coração, mas com o ponto de vista de Deus. Pensa assim, ó, como que Cristo Jesus reagiria aqui?
Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Responda a si mesmo: por que eu estou irado? Meus irmãos, há pelo menos 3 causas para a ira: a dor, o medo e a frustração. E quando você fica zangado, precisamos parar e analisar qual dessas 3 é a causa principal. Estou sentindo dor? Faça essa pergunta. Eu estou com medo? Eu estou sendo ameaçado de perder algo ou alguém? No meu relacionamento, em casa, no trabalho? Eu estou frustrado? Em qualquer dessas opções, nós precisamos pensar bem antes de agir, para que sejamos capazes de controlar a nossa ira. E o terceiro ponto: expresse a sua indignação de forma apropriada. Efésios 4, 26 e 27. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa ira até o pôr do sol, nem dê lugar ao diabo. Responde para mim: toda ira, ela é pecaminosa? Sim ou não? Sim ou não? Não. Deus fica irado e deu ao homem a mesma capacidade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas há formas certas e formas erradas de ficar irado. Há forma construtiva e destrutiva. Se eu e você, nós ficamos com raiva, nós não podemos deixar que isso faça eu e você pegar contra Deus. Muitas pessoas, elas expressam a sua ira de uma maneira assim, tão terrível, mas tão terrível, que ficam mais distantes do seu objetivo. Olha que curioso, ela fica mais distante do seu objetivo do que estava quando começou a ira. Olha que interessante. Ela começou a ira, passou pela ira, a hora que ela vê, ela está longe do que ela pretendia com a ira. Ou seja, o que adiantou a ira? Nada. O que estava ruim, agora ficou pior. O prejuízo é maior. E um detalhe, tá? A culpa não é do outro. A culpa é minha e sua, é nossa. Porque o efeito produzido vai ser o quê? Contrário do que eu esperava. Meus irmãos, explodir com as pessoas nunca produz mudanças. Só produz mais raiva, mais ira e distanciamento. Quando eu e você, nós temos uma crise de ira de forma injusta, isso só vai fazer, meus irmãos, com que eu e você ficamos mais irados ainda. Uma crise de ira sempre causa outra crise de ira, que sempre irá o que? Retornar violência. O final de tudo é violência, seja no falar, seja no pensar, seja no agir. É um ciclo vicioso. Lembra que Cristo falou a lei da semeadura? Aquilo que eu e você plantamos, nós vamos colher. Por isso, irmão, nós devemos expressar nossa indignação. Nós ficamos indignados com as coisas? Óbvio que sim. Mas temos que expressar isso em casa, com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, no trabalho, de forma apropriada, de forma que seja capaz de promover uma reconciliação, da forma que evidencia Cristo Jesus na nossa vida e na vida do outro. Amém, irmãos? Amém. Menos explosão, menos reação pecaminosa e mais Cristo na minha e na sua vida. E o quarto ponto: decida transformar a sua mente.
Romanos 12, 2, presta atenção. E não vos amoldeis ao esquema do quê? Desse mundo, mas sede transformados pela renovação da sua mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a forma como nós agimos é determinada pela forma como eu e você pensamos. Se pensamos de forma errada, vamos agir de forma errada. Você quer mudar a maneira como você age? Você precisa mudar a maneira como você pensa. Se você age com ira, é porque cultiva a ira no seu coração e nos seus pensamentos. Se quero mudar os meus hábitos, mau humor, explosão, crítica, então o que acontece? Eu preciso de algum tipo de recondicionamento da minha mente, porque eu só cultivo isso. Como você vai reagir? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a transformação da nossa mente é uma decisão. É uma decisão que nós tomamos, sabe em quem? Em Cristo Jesus. Tem gente que dobra o joelho e diz: Senhor, muda minha cabeça, e espera Deus fazer o que Ele diz para você fazer em Cristo. Aí a pessoa, lógico que não vai mudar. Por quê? Porque Ele já disse o que era para fazer. Aí a pessoa passa a culpar quem? Deus. E é só dessa maneira que nós podemos desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não existe outra. Quando eu e você nós entendemos o quanto Deus nos ama, a segurança que eu e você temos em Cristo, o quanto Deus é importante para mim e para você, a nossa irritabilidade, meus irmãos, ela vai diminuir. Isso tem a ver muito mais comigo e com você do que com Deus. Nós sabemos o que Deus disse sobre mim e sobre você. Nós sabemos disso. E Ele, meus irmãos, Ele é Deus. Ele é Deus. Somos eu e você que precisamos dEle, e não o contrário. É por isso que eu e você precisamos decidir pela transformação da nossa mente. Amém, igreja? Quinto e último ponto, mas não menos importante. Construa, irmãos, aqui é uma dica valiosa. Construa relacionamentos com gente paciente. Provérbios 22, 24 e 25. Com muita paciência se convence o príncipe, e o falar agradável pode quebrar os ossos. Meus irmãos, a ira, ela é contagiosa? Sim ou não? Sim. Podemos ser contaminados pela ira? Sim. Uma dica preciosa para a gente começar a controlar a ira é construir relacionamento com pessoas que são pacientes. Exercício. É óbvio que nem todas as pessoas que nos circundam, elas são pacientes. Amigos, familiares, enfim, parentes. Dentre todos esses, existem sim aqueles que são mais pacientes. Meus irmãos, aproxime-se dele, estreita relacionamento com ele, e pega um pouquinho mais de distância do murmurador, do caluniador, do crítico de plantão. E se tem uma coisa que todo mundo tem perto, é um crítico de plantão. A probabilidade dessas pessoas terem iracundas, meus irmãos, é grande. Isso, seja na família, no trabalho, até mesmo dentro da igreja. Construa relacionamentos que o façam viver o melhor de Deus e não o pior do diabo. Relacionamento sadio
são pontes, não obstáculos. Relacionamentos sadios são remédio para as nossas dores, lenço para as nossas lágrimas, descanso para mim e para a sua luta, sabe, aquela calmaria para os nossos ataques de ira. Meus irmãos, tem muita gente paciente, gente de Deus, à espera do seu relacionamento com ela, irmãos. Muitas pessoas. Mas a pessoa, ela entra calada na igreja e sai mudo. Não. Percebeu que todo culto, o que fazemos no final? Ó, irmão, tudo bem? Tem uma semana abençoada. Faça isso, crie relacionamentos. Porque existem muitas pessoas que Deus agracia a cada dia com o dom da paciência. Ela vai saber influenciar você só para o seu caminhar com ela. Ela poderá ser uma bênção na sua vida. Conclusão: eu e você, como igreja de Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, por sua graça, nós temos condições de dominar esse sentimento da ira das nossas vidas. Amém, irmãos? Não tente convencer, não tente vencer, não tente dominar a sua carne sozinho. Sem Jesus, preste atenção, sem Cristo isso é impossível. Podemos até conseguir nos abster de alguma ou outra situação de ira injusta por conta própria, mas o problema não está aqui. O problema é que sem Cristo isso não se sustenta. Não vai haver progresso na sua vida. A ira, ela está presente na minha e na sua vida. Ela está presente. Deus nos fez assim, com essa capacidade. Mas ela tem que ser santa. Ela tem que glorificar a Deus. A ira que Deus permite no meio do seu coração é aquela que agrada a Ele, e glorifica a Ele. Tudo que exceder disso, irmãos, isso é pecado, isso é obra da carne. A forma como você responde torto para a sua esposa, para o seu marido. As pessoas não têm nada a ver com um problema meu e seu. E por que agir dessa forma com os outros? Não, irmãos. Isso é carne. Cristo morreu naquela cruz por mim e por você, para que toda a ira injusta que cometemos, e olha que a gente é muito bom nisso, recair sobre quem? Sobre Ele, naquela cruz, para que nele, eu e você tenhamos condições de exercer apenas a ira justa, santa, que glorifica a Deus. Ele mesmo disse: irai-vos, mas não o quê? Pequeis. Cristo se irou? Sim. E não foram poucas vezes, não. Mas segundo a vontade de quem? Do Pai, não do coração. Sem Jesus em nossas vidas, a ira só trará problemas cada vez maiores, podendo até nos afastar completamente de Deus. Meus irmãos, não brinque com isso. Não brinque com isso. Volte-se a Cristo, volte-se a Ele. Assim eu e você teremos plenas condições de conseguir acalmar o meu e o seu coração na hora da crise. Não abra espaço para o inimigo na sua vida. A gente fala mais do que deve, a gente expressa negativamente muito mais do que deve, e a hora que colhe o resultado, porque você está plantando. A hora de colher o resultado, é óbvio, você vai colher o quê? O que eu e você plantamos. Aí você para.
Percebeu que aí você para refletir? Mas refletir em favor de quem? Em favor de você. Você se sente o quê? Mas por que ele está falando assim comigo? Meu, você passou a vida apurriando a pessoa? Ai, isso é obra do inimigo. Não, irmão, é obra do meio do seu coração. O inimigo ele só está aproveitando a oportunidade que eu e você estamos dando. Ele sabe fazer isso. Ele sabe fazer isso. Mas em Cristo Jesus, eu e você temos plenas condições de vencer esse problema. Na hora que eu e você estivermos na crise, sabe aquela crise? Por qualquer motivo que seja no carro, no trânsito, seja no trabalho, seja com o filho, com a mulher, com o marido, seja em qualquer situação, pense assim, o que Cristo faria nesse momento. Não abra espaço para o sentimento do seu coração, porque você vai pecar contra Deus. A sua ira, ela pode até ser justa, de você estar com a razão, mas você vai perder ela por causa da sua reação negativa. E não adianta reclamar depois, porque você lançou a semente. Você vai colher o que vai germinar dentro. Amém? Abaixa a cabeça. Glória a Deus.